que você está em pé, abre comigo a palavra de Deus em Êxodo capítulo 6. Êxodo capítulo 6, verso de número 6. Quem achou, diga amém. Glória a Deus, que bom que você está aqui, irmão. Hoje me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Por isso diga aos israelitas, ou melhor, por isso diga à igreja Vitória: eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão, eu os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de justiça. Eu os farei o meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios, e os farei entrar na terra com a mão levantada. Levanta sua mão bem alto. Eu os farei entrar na terra com a mão levantada. Jurei que daria a Abraão, a Isaque e Jacó, e eu darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Vim te dar uma notícia essa noite. Deus manda dizer para você: Ele é o Senhor. Olha para quem está perto de você e diga: Ele é o Senhor. Dê um abraço em 3 pessoas, pode sentar em nome de Jesus. Aleluia. Nós somos uma série de mensagens aqui essa noite. Estamos numa série chamada Egitos, e hoje é o último episódio dessa série, que eu tenho certeza que vai abençoar demais a sua vida. Se você está aqui hoje pela primeira vez, ou você não veio nos cultos passados, eu quero te desafiar a você entrar no YouTube e assistir as pregações que tem lá, desde a primeira série. Nós já falamos aqui por 3 palavras sobre isso, e são muitos testemunhos do que Deus tem feito. Quem aqui tem sido abençoado nesses últimos cultos? Diga amém. Porque a palavra de Deus é poderosa. E para que você entenda, essa noite você vai sair de uma mentalidade de escravo para uma mentalidade de filho. Diga bem forte comigo, com fé, diga assim: eu não sou escravo, eu sou filho. Olha para o seu irmão, diga: você não é escravo, você é filho. Aleluia. Egitos. Eu acho que de todas as séries que eu preguei aqui na igreja, essa sem dúvida foi a mais desafiadora, porque eu amo pregar a palavra de Deus. Para mim é como respirar. Eu amo, é natural para mim. Mas existem palavras que elas transcendem o pregador, e essa é uma delas. Eu preguei praticamente todos esses dias para mim, porque em algum momento da nossa vida a gente vai ser escravo de algo. Em algum momento da nossa vida a gente vai entrar em uma prisão. Só que a prisão nunca vai definir o seu futuro. Nenhuma prisão pode prender uma palavra que o céu já liberou acerca da sua vida. Mas nós estamos sujeitos a ter cadeias durante a nossa trajetória aqui na terra, e precisamos que a palavra de Deus venha sobre nós para nos fazer livre. Então essa série, ela tem o objetivo de, número 1, devolver a sua identidade, devolver quem você é em Deus. Número 2, essa série veio para curar o nosso coração, devolver a nossa confiança em Deus. Número 3, essa série ela veio para esquadrinhar o nosso interior e tirar do nosso ser cadeias, grilhões e prisões que a gente achou que não tinha, mas pela palavra de Deus nós descobrimos que tínhamos. Mas a boa notícia é que existe um Senhor, existe um Deus que é maior do que tudo. Existe um Deus que é capaz de libertar quem seja, qual for a história, qual for a prisão. Nenhuma prisão pode segurar uma palavra liberada da boca do Senhor. E em resumo, nós falamos aqui
alguns pontos específicos, eu quero só lembrar você algumas coisas que nós falamos aqui. A primeira delas é que o contexto dessa mensagem, Egípcios, é uma série toda embasada na trajetória do povo de Deus saindo do êxodo, no êxodo do Egito. E a gente vê ali Êxodo capítulo 1, Êxodo capítulo 2, Êxodo capítulo 3, praticamente toda a história está narrada na Bíblia com todos os detalhes. Como começou, qual foi a estratégia do diabo. E a Bíblia diz que o povo de Deus, ele cresceu tanto, ficou tão numeroso, ficou tão grande e forte, que Faraó ficou com medo do povo de Deus, e por isso ele teve que ter ali algumas estratégias malignas para aprisionar o povo. Então nós falamos isso aqui na série a todo momento. Coisas, por exemplo, que uma estratégia do Faraó foi colocar sobre eles um trabalho forçado, fazer com que o povo de Deus trabalhasse muito, incansavelmente, para não saber qual era o valor dele. E aí isso é uma estratégia do inimigo, tirar o seu valor, falar para você que você não é valorizado, falar para você que você não tem nenhum merecimento de nada, porque ele sabe, se ele mexer com a sua identidade, ele consegue paralisar você. Outra coisa que nós falamos aqui é sobre o cansaço, porque uma das estratégias de Faraó foi cansar o povo de Deus, cansar o povo de Israel, porque ele sabia que se esse povo tivesse cansado, ele seria mais vulnerável. Então nós entendemos que o diabo muitas vezes vai usar do nosso cansaço para nos fazer vulneráveis, para fazer a gente cair, tomar a decisão errada. Quantas decisões a gente toma porque está cansado? Meu pai me ensinou uma coisa muito importante. Ele falou assim: filho, nunca decida nada depois das 6 horas da tarde. Nunca faça isso. Toda decisão importante que você for ter, faça de manhã, porque cansado você corre o risco de decidir errado. Então é tão importante a gente saber disso, porque a gente anda numa vida tão corrida, a gente está tão nossa agenda está tão lotada de afazeres, e a gente sem perceber está cansando de muita coisa. Então o cansaço pode ser na mão do diabo uma ferramenta contra nós, mas Deus tem para nós um alívio. Ele diz para nós: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Outra coisa que a gente viu na palavra de Deus nessa série é sobre decretos que o inimigo lança sobre nós. O Faraó liberou um decreto de morte para todo bebê menino que nascesse na época, mas esse decreto de morte não impediu que Moisés nascesse, o libertador de Israel. Eu quero profetizar isso de novo na sua vida. Não importa qual for o decreto do inimigo sobre você, você vai frutificar mesmo em meio de adversidades. Alguém recebe disso? Diga amém. Eu declaro acerca de qualquer palavra negativa sobre você, acerca de qualquer situação contrária a seu respeito, você vai frutificar em nome de Jesus. Apóstolo, estão me perseguindo na empresa. Fica tranquilo, irmão, você vai prosperar. Apóstolo, se levantaram gente contra mim, pessoas estão com raiva de mim no emprego, outros profissionais estão falando mal de mim nos grupos do WhatsApp, que eu sei que acontece isso. Não se preocupe, você vai prosperar mesmo em situações adversas, em nome de Jesus. Está comigo? Diga amém. E é muito interessante essa história do povo de Deus, porque sabe por quanto tempo eles ficaram escravos no Egito? 400 anos. Quanto tempo? É muito tempo. 400 anos escravo no Egito. Então você imagina, naquela época as pessoas também não viviam muito mais, então é como se 4 gerações passassem. Eu nasci no Egito, meu filho nasceu no Egito, meu neto também nasceu no Egito. Imagina o poder dessa cultura. Imagina como foi o trabalhar demoníaco sobre o povo de Deus, como oprimiu o povo de Deus, não só com trabalho forçado, porque para mim a maior prisão não estava fora, estava dentro. A maior guerra não era fora, era dentro, era a mentalidade, tirar um povo de promessas, porque o povo de Israel que está aqui preso é um povo de promessa. É o povo que veio de Abraão. Quando Abraão recebe o chamado de Deus, Deus fala para ele: olha, eu vou fazer você de uma grande nação. Então ele tem Isaac, Isaac tem Jacó, Jacó se torna Israel, e aí ele tem esses filhos, 12 filhos, José é um deles. Cresce o povo de Deus, José vai para o Egito, traz os irmãos, e toda essa geração cresce no Egito, então vira uma grande nação, a nação que Deus tinha prometido. E eles ficam lá no Egito 400 anos, pessoas que tinham promessas, pessoas que tinham a palavra de Deus, mas que estavam presas no Egito.
Então a guerra aqui não é uma guerra apenas de quem é o mais forte, porque o povo de Deus era mais forte, mas era uma guerra de pensamento e de ideologia. E quando nós trazemos para a nossa realidade de hoje, nós sabemos que o Egito, ele representa um pensamento mundano. O gigante que nós enfrentamos em 2026 se chama ideologia. A igreja, a igreja não tem ideologia. Fala comigo, a igreja não tem ideologia. A igreja tem a palavra de Deus. Então eu não estou nem aí para a sua ideologia, irmão. Porque aqui eu não vim pregar a sua ideologia, nem a minha, eu vim falar a palavra de Deus. Ah, mas é que a minha ideologia agora é essa, não importa. Para você, na verdade, que pena para você. Tem alguém comigo aqui? Diga amém. Estou nem aí para essa ideologia, irmão. Eu quero saber o quanto você sabe da palavra de Deus a seu respeito. Tem gente que está tão internado na ideologia que está rolando aí por aí, sabe todas as coisas que acontecem, todos os argumentos, e sabe nada da palavra de Deus. Irmão, nenhuma ideologia pode libertar você, muito pelo contrário, ela vai te prender. Porque o que te liberta é a palavra de Deus. Então hoje, o que nós enfrentamos, principalmente aqui nessa região que nós estamos, e como Igreja Vitória, é uma ideologia. Qual ideologia, apóstolo? A ideologia da religião. Porque a gente gosta de falar do mundo, como o mundo nos aprisiona, mas eu arrisco te dizer que existem muito mais pessoas aprisionadas dentro da igreja do que fora dela. Porque, infelizmente, porque os bons se calaram, o grito dos imbecis foi mais alto. E a gente se deparou com uma religião que deturpou o evangelho e aprisionou pessoas. Eu conheço pessoas aqui que vieram de um sistema egípcio disfarçado de evangelho. Pessoas que viveram aprisionadas por anos debaixo de uma mentalidade escrava, que fez um atalho para Deus. Você não é abençoado se eu não te abençoar. Você não prospera se eu não pegar na sua mão e orar pelo seu dízimo. Uma mentalidade egípcia que se infiltrou dentro da igreja. E sabe o que é interessante? Eu posso falar algo aqui ou não? Não, muita gente, não tem ninguém curioso aqui essa noite. É fofoca, você quer ver a fofoca? Ó, o fofoqueiro, diga um amém. Que Deus te liberte em nome de Jesus. Estava pregando essa série, comecei. Eu não sei se você sabe disso, mas existe um sistema faraônico que se diz gospel. E esse sistema faraônico veio parar aqui dentro da igreja. Uma pessoa veio falar comigo e ela veio basicamente olhar para mim e dizer para mim assim: olha, você está em crescimento, você é um bom pastor, você é um bom apóstolo, a estrutura de vocês é muito boa, só que a partir de agora, se você quiser crescer mais, você precisa ter um político. Eu olhei para ele e falei assim: porque assim eu gosto de me fazer de tonto. Mas vou te falar um segredo: se faça de tonto. Deixa as pessoas acharem que você não sabe nada, que você é tonto. E aí você pega todas as informações e ora contra. Eu falei assim: fale mais sobre isso. Não, é porque é o seguinte, vocês não querem ter um instituto? Eu falei assim: nós temos um instituto. Como é o nome? Instituto Vitória. Mas é que é o seguinte, para vocês terem um instituto, vocês precisam de ter alguém, sabe, para que você receba as emendas. E sabe, não dá para ajudar todo mundo. A gente ajuda quem está com a gente, apóstolo. Eu falei: sério? E aí, Deus falou comigo: filho, Faraó veio na sua casa. Porque eu sei que muitas pessoas, infelizmente, se perderam, preferiram ser escravos no Egito, em troca de barganha, do que ser livres no deserto, com a sarça ardente. Mas eu posso dizer algo para você, irmão. Essa noite eu vim aqui para te lembrar algo. Nós não somos essa igreja. Nós não vendemos os nossos membros. Nós não negociamos os nossos altares. Nós oramos por todos, políticos também. Eu creio que Deus vai levantar homens de Deus. E como homem, como pessoa e cidadão, eu posso apoiar sim algumas pessoas, mas nunca usarei da igreja para benefício próprio. Nunca lavaremos dinheiro nessa igreja com dinheiro sujo.
Nessa igreja tem uma palavra séria que sai do trono de Deus. Esse lugar não é brincadeira. Nós estamos aqui para baixar a cabeça para o Egito, nem para Faraó. Nós estamos aqui com uma unção de liberdade, de libertador, para dizer: chega a todo o império de Egito. Tem alguém comigo nessa igreja hoje, em nome de Jesus? Vamos lá, Igreja Vitória. Se você está comigo nessa noite, reage a essa palavra em nome de Jesus. Então é muito difícil a gente explicar o que acontece aqui. Nós não temos a maior estrutura ainda. Nós teremos uma muito grande ainda. E Deus já me disse: amanhã, era para eu ter feito isso, peço perdão para vocês, mas Deus me disse para comprar mais cadeira. Nós vamos encher de cadeira aqui. Por quê? Porque existe uma palavra do céu liberada. O crescimento dessa igreja, o seu crescimento não tem a ver com nenhuma habilidade humana. Nada aponta para o Eberson, nada aponta para o time de liderança. Não existe nenhuma estratégia. Não é o DIP que faz crescer, não é a cor da parede, não é o tamanho do LED, nada disso. O que faz crescimento, o que dá crescimento para a gente nesse lugar se chama a presença manifesta de Deus. E sempre vai ser assim. Tudo vai apontar para Deus. Então levante sua mão, eu quero fazer uma oração. Eu quero declarar em nome de Jesus como apóstolo e profeta desse lugar: todo o sistema de Egito, de Faraó, que se infiltrou para trazer prisão para nossas vidas, prisão para essa igreja, nós denunciamos agora em nome de Jesus. Nós não nos curvaremos a nenhuma estátua de Baal, nós não nos curvaremos a nenhum Deus disfarçado de evangelho, disfarçado de sistema gospel. Em nome de Jesus nós declaramos sobre as nossas vidas: nós somos uma resposta para essa geração, nós somos uma resposta para essa cidade, e nenhum sistema de Faraó vai ficar de pé, porque Deus está abrindo o mar, Deus está libertando o povo, vai vir libertação. Se tem algum profeta essa noite, celebra o Senhor nesse lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está aqui, irmão. Sabe, olha como isso é tão sério. Porque nós julgamos pessoas que não estão na igreja como aprisionadas, mas muitas vezes nós estamos dentro da igreja. Adoramos como escravos e não como filhos. Isso precisa mudar no nosso coração. E eu quero te falar hoje algumas coisas que Deus tem nos falado. Presta atenção nisso aqui, irmão. 400 anos o povo preso no Egito, aprisionado, 400 anos. Deus levanta um homem, Moisés, e em um dia o povo sai do Egito, o povo é liberto. 400 anos aprisionado, e um dia ele sai do Egito, caminha pelo deserto. Em algumas semanas Deus abre o mar. E sabe o que acontece ali? Eles começam a viver peregrinos no deserto. E eles ficam nesse trajeto mais 40 anos. Porque para você ser liberto é muito rápido no Senhor, mas para você ser transformado leva tempo. E a nossa caminhada com Deus, ela não acontece da noite para o dia. E eu amo isso, irmão, eu amo os processos. Eu amo como Deus faz as coisas. E como pastor eu tenho desfrutado disso todos os dias. Pessoas que entram nessa igreja aprisionadas e Deus liberta, cativas, Deus restaura, destruídas e Deus renova. Mas não acaba aqui, é uma caminhada dia após dia. O que a Bíblia vai dizer é que nós somos transformados de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória. É uma transformação diária. Então hoje Deus pode libertar você, Deus pode trazer algo sobre a sua vida, e vai fazer isso em nome de Jesus. Vai trazer liberdade sobre você. Mas amanhã você tem que lidar com você mesmo. De novo, a gente precisa acordar no outro dia, segunda-feira, e lembrar que Deus me libertou, mas eu preciso continuar caminhando. É uma caminhada. Então por isso Deus não leva direto eles para a terra prometida. Primeiro precisa passar pelo deserto. Porque precisava ter um tempo onde os sofismas da mente, os pensamentos do Egito fossem tirados. E Deus me falou isso, sabe, de verdade. Eu queria ter muito tempo para falar sobre isso, porque foi tão forte que Deus falou. Mas uma das coisas que Deus tem me mostrado, quanto mais eu estudo essa palavra, mais Deus renova algo dentro de mim. É que a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia,
é muito interessante, porque começa a contar a história do povo de Deus, aí vem no Êxodo, que eles são libertos, e aí depois vem Levíticos, Números e Deuteronômio, que são 3 livros que Moisés escreve no deserto, em o povo, milhões de pessoas ali no deserto, e aí nesse contexto, que todas as leis que são base do evangelho que nós vivemos hoje, são escritas. Então se você olha de fora, e você já cai lá em Levíticos, você vai achar que Deus é um Deus rígido, é um Deus que não ama ninguém, é um Deus que manda matar, é um Deus que tem regras, que tem leis, que excluem pessoas, que abandona outras, um Deus que faz viver, se torna um evangelho impossível de ser vivido. Mas nós vamos lembrar que há um contexto sendo pregado através da palavra. O povo estava há 400 anos, aprendeu a comer de um jeito, a trabalhar de um jeito, a confiar de um jeito, a adorar de um jeito, e agora eles precisam ser libertos, porque Deus está reconstruindo de novo a humanidade. Então Deus traz eles para o deserto e começa a falar para eles coisas que vão contrapor tudo que eles aprenderam no Egito. Quem está comigo, diga amém. E é por isso que a gente começa a ler e a gente não entende nada. O que está no Levíticos é literal ali o que a gente está vendo Deus fazer, mas não esqueça, há um contexto, há uma história sendo escrita. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Imagina você viver tanto tempo num lugar, a vida inteira, e de repente você sair e ter que aprender a fazer tudo de novo. É um desafio, foi um desafio para Moisés. Moisés, ele tinha 2 personalidades. Ele era hebreu por nascença, mas ele era egípcio por formação. Ele foi criado 40 anos lá no palácio de Faraó. Então ele também tinha a ideologia dele, que ele aprendeu no Egito, que ele aprendeu lá. E isso é uma dificuldade para a gente muitas vezes quando vem para a igreja, porque os pensamentos que a gente tem fora de Jesus são pensamentos que a gente cresceu vendo, cresceu ouvindo, são coisas que têm a ver com a nossa cultura, coisas que têm a ver com os costumes, a nossa família. Então quando a gente vem para Jesus, a gente começa a ver algo novo, a gente é liberto, glória a Deus, eu sou liberto, a gente canta, a gente dá aleluia, mas no outro dia a gente ainda fica com aquele sentimento: e agora o que eu faço? Como que eu me livro disso? Como que eu posso fazer isso? Por isso que o deserto é tão poderoso, porque o deserto nos ensina. Por exemplo, uma coisa que acontecia no deserto é que lá no Faraó, com Faraó, o povo hebreu, o povo de Israel, eles trabalhavam, mas eles tinham sustento. Todo dia eles sabiam, tinham celeiros, eles mesmos construíam celeiros. Então eles olhavam os celeiros cheios de comida. A comida era horrível, era só jiló, abobrinha. O que mais? Cebola, alho. Coisa bem ruim, vamos ver, fala uma coisa bem ruim aí, vamos ver. Pucheiro. Tá bom, desculpa gente, tá bom? Temos aqui os ativistas do pucheiro, aleluia. O cara levantou a camisa ali: pucheiro sempre. Mas pensa isso, cara, era horrível a comida, mas tinha 400 anos desse jeito. E aí Deus traz eles para o deserto, e agora não tem celeiro, agora não tem despensa. Por que que Deus fez isso? Por que que Deus não fez assim: vou construir um restaurante aqui, bezerro de ouro, podem comer à vontade? Não foi isso que Deus fez. Sabe o que a Bíblia diz? Que tinha algo que caía do céu todos os dias, chamado maná. Por quê? Porque Deus precisava transformar a mentalidade de um povo escravo com uma mentalidade de filho. E o escravo vive com medo do amanhã, o filho descansa no colo do pai. Ele precisava mexer com o pensamento de um povo cativo. Ele precisava mostrar para aquele povo que o sustento não era mais de Faraó. E é por isso que se eles não comessem o maná, no outro dia estragava. Era diário, para você nunca esquecer, eu e você não esquecermos que Ele é o nosso Senhor, o nosso Pai nosso, que traz para nós o reino, que tem sobre nós uma vontade, e o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Para você nunca mais esquecer, irmão, de verdade. Pessoas vêm falar comigo: apóstolo, eu vou pedir contas do meu emprego depois dessa palavra. Se é a direção de Deus para a sua vida, faça. Mas o fato não é você sair do lugar, o fato não é você sair do emprego, o fato não é você sair disso, o fato é você tirar de dentro de você.
é o Egito sair de dentro de você, porque o povo estava no Egito 400 anos, eles vão para o deserto, eles saíram do Egito, eles passaram pelo mar aberto, eles comiam pão que descia do céu, mas o Egito ainda estava dentro deles. Então tudo que Deus faz nesse tempo é desconstruir toda uma ideologia, todo um sistema que foi impregnado na nossa mente. Irmão, em nome de Jesus, não dá para você viver o Evangelho com a sua ideologia, não dá para você viver o Evangelho com as suas verdades, não dá para você viver o Evangelho do seu jeito. Não existe o jeito do Eberson, não existe o seu jeito, existe o que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz sobre isso, então é isso que eu vou viver. Porque a nossa ideologia, por exemplo, sobre casamento, qual é a ideologia que muitos que estão aqui hoje talvez tiveram esse ensinamento? Que casamento não dá certo. A gente vem com uma ideologia, porque a gente cresceu onde o meu pai casou 3 vezes, a minha mãe também casou 10 vezes, e meu tio também casou um monte de vezes, separou. A gente cresce numa ideologia, num pensamento, onde o casamento é só uma união que você pode acabar a hora que você quiser. É uma ideologia, é um jeito, é uma cultura que a gente aprende longe do Senhor. Porque longe do Senhor, a gente aprende essas coisas. Enquanto no Egito, o casamento é descartável, no reino de Deus, o casamento é um propósito. E nós precisamos deixar que a palavra nos ensine. Quem está comigo, diga amém. Enquanto no Egito, você serve o dinheiro, no reino de Deus, o dinheiro serve o seu propósito. Isso muda tudo na nossa vida. É por isso que eu tenho falado para você aqui nessa série: aprenda a confiar em Deus. Da onde vem o seu sustento? Da onde vem a sua provisão? Da onde vem a sua segurança? Porque o povo no Egito acha que está seguro, acha que está escravo e se contenta com qualquer coisa. Mas quando eles passam pelo mar, a Bíblia diz que Josué e Caleb entram numa terra prometida, onde os cachos de uva precisavam ser levados por vários homens, porque era uma terra que manava leite e mel. Enquanto você está aí se satisfazendo com as migalhas do Egito, o céu está gritando para você: sai desse lugar, confia no Senhor, porque eu quero te levar para um novo nível, eu quero te levar para novas águas, eu quero te levar para um novo romper do Senhor. Irmão, em nome de Jesus, olha para mim, essa noite eu profetizo no seu coração uma fé ousada como nunca antes. Eu declaro em nome de Jesus, você viverá grandes milagres do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, seja livre. Quem é livre, reage a essa palavra em nome de Jesus. É isso que Deus precisa mudar no nosso coração. Essa é a minha denúncia essa noite. Porque a gente vive a gente está entre o Egito e entre o reino de Deus. Tem hora que a gente está no Senhor, mas a gente está com saudade do Egito. Porque assim, o Egito, irmão, é um lugar que ele te confunde. O Egito é um lugar que ele vai fazer com que as suas verdades sejam maiores que a verdade do reino de Deus. Só que isso é prisão. Isso é prisão. No Egito, uma coisa que eu acho que é o cerne dessa palavra de hoje, que é... Deixa eu pensar uma coisa bem fit para falar. Que é o brócolis da sua salada. A melhor parte da salada. É que o Egito, cara, ele quer mexer com algo precioso demais na nossa vida. Que é a nossa identidade. O papel do Egito, de Faraó, do diabo na sua vida é mexer com a sua identidade. É falar para você que você não é merecedor. É falar para você que você é escravo. Esse é o problema, porque quando você acredita numa verdade do diabo, aliás, numa mentira do diabo, ela pode se tornar uma verdade na sua vida. E tornando uma verdade no seu coração, você começa a se comportar assim. Você começa a se comportar assim. Isso é um perigo. Porque isso é sutil. Tem pessoas que estão aqui na igreja que não conseguem orar. Não conseguem falar com Deus. Por quê, apóstolo? Porque um sistema maligno entrou na mente dela,
falando para ela que escravo não tem voz com Deus, então ela não consegue orar. Uma mentalidade sutil do diabo que quer mexer com a nossa identidade. Na verdade, o Egito vai muito mais além do que isso. Eu estou denunciando aqui toda a estratégia do diabo contra a sua vida, amém? Porque a estratégia do diabo é te deixar com o sentimento de orfandade. O povo de Deus tinha promessas, eles eram filhos de Abraão. Sabe por que eles eram chamados de hebreus? Por causa de Abraão. Eles eram de Israel, israelitas, mas eram conhecidos como hebreus. E hebreu é aquele que é nascido de Abraão. E Abraão tem uma palavra de Deus. Qual é a palavra que Abraão recebeu? Vou fazer de você pai de uma nação. No Egito, Faraó era um imperador, um deus do povo. Mas a promessa não é essa, a promessa é: vocês serão filhos de Abraão. Mas eles viviam como escravos, porque é isso que o diabo quer fazer comigo e com você. Ele quer colocar na nossa mente um pensamento de orfandade. E essa orfandade não tem a ver com não ter um pai, mas tem a ver com não ter uma identidade. E é por isso que tem muita gente que está presa no serviço, está num trabalho que não gosta, chega segunda-feira, se treme para ir trabalhar, porque está com raiva do trabalho que tem, não tem paz no trabalho que tem. Por quê? Porque não sabe quem é, então precisa aceitar qualquer coisa. O dia que você descobrir que você é filho de Deus, e Deus tem um propósito na sua vida, você vai alinhar todas as suas expectativas, a sua realidade, os seus network, as portas que você vai entrar. Irmão, em nome de Jesus, o que nós vamos lutar essa noite, pela palavra de Deus, é que todo espírito de orfandade do seu coração caia, para que você se torne filho de Deus. Porque filho é herdeiro, filho carrega promessa. Você está comigo? Diga amém. É tão sério isso, porque Moisés, ele carregava com ele esse espírito de orfandade, porque ele foi criado sem os pais, na casa de Faraó, ele cresceu ali. E é tão sério isso, porque mesmo Moisés, vendo a sarça, num momento profético, num lugar ali, sabe, em transe sobrenatural, mesmo ele sendo esse homem de Deus, quando Deus chama ele para libertar o povo, sabe o que ele fala em Êxodo 3? Ele fala assim: quem sou eu? Eu não sei falar, ninguém vai me ouvir. Moisés estava com crise de identidade, por anos fugindo do seu propósito. Então a guerra aqui essa noite, e é por isso que alguns profetas já sentiram isso aqui hoje, é contra o espírito de orfandade. Porque o que traz libertação é uma unção de paternidade. Se o filho vos libertar, se o filho vos libertar, se o filho vos libertar, serei verdadeiramente livres. E glória a Deus que você está aqui essa noite, porque Deus te trouxe nessa igreja para lembrar você: você não é funcionário, você não é CLT, você não é refém, você não é preso, você é filho. E como filho você é herdeiro. Você pode trabalhar aonde você for, e todos os trabalhos são dignos, todos os trabalhos são bênção, desde que você entenda que você não está lá como escravo, mas você está lá como filho. Estar na igreja não como escravo, estar na igreja como filho, porque se você entende isso, todas as escamas do inimigo saem da sua vida. Essa é a questão. Tudo vai apontar para isso, irmão. Um tempo em que Deus está libertando o povo. Como Deus vai libertar o povo? Mudando a mentalidade de escravo para uma mentalidade de filho. O escravo nunca tem lugar na mesa. O escravo não se sente amado. O sentimento do escravo é: o meu valor está no que eu faço. Tem gente que está aqui que é assim. Mulheres que se sentem assim no casamento: eu só sou valorizado pelo que eu faço. Tem homens que estão aqui que também sentem isso.
Só sou valorizado porque eu pago a conta. O inimigo colocando na nossa mente essa mentalidade de que a nossa identidade está no que a gente faz. Mas eu quero derrubar essa mentira do diabo hoje, essa noite, e declarar sobre você: a sua identidade não está naquilo que você faz, mas em quem você é. E você é filho de Deus. Onde estão os filhos de Deus essa noite para levantar a mão aos céus bem alto, mais alto que você puder, e dizer bem alto para que o inferno escute: diga: eu sou filho de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Como essa palavra me transformou, irmão, presta atenção. Sabe, um dia eu ouvi um testemunho de uma mulher que mexeu muito comigo. A gente estava conversando, numa conversa normal, e ela falou assim: apóstolo, eu trabalhei durante anos num lugar que me sugava tanto. Eu não tinha horário para almoçar. Na verdade eu até tinha, mas eu não conseguia cumprir o horário de almoço, porque eles ficavam me cobrando tanto. E por eu precisar do salário, eu me sujeitei a isso. Então eu fazia tudo na correria. Eu almoçava na correria, eu almoçava rapidão, porque eu já tinha que voltar para a loja, tinha que continuar vendendo. E eu saí desse lugar faz uns meses. Eu estava em casa com minha família. Quando eu vi, eu estava almoçando muito rápido de novo. E aí eu me toquei que eu não estava mais no emprego, que eu estava em casa com a minha família. Então eu disse: eu não preciso mais me alimentar tão rápido, porque eu não estou mais presa. Quando você entende que você é filho, o seu comportamento muda. Não porque você viu alguém dizer algo, mas porque o céu te devolveu sua identidade. Você percebe que aquilo que te roubava, que roubava o seu tempo, que roubava a sua energia, que roubava a sua vida, não te rouba mais, porque agora você não é mais escravo, você é filho. E é por isso que o diabo armou tanto problema para você não vir hoje, porque ele sabia que se você viesse, você ia ouvir isso, ia sair liberto. Deus está levantando nessa igreja pessoas com a identidade firmada na palavra de Deus. A sua identidade não é o que você faz, é o que Deus diz acerca de você. Não tenha medo, irmão, olhe para mim com muita fé. Eu quero dizer isso para você: não tenha medo de dar passos de fé no Senhor. Você não é escravo, você é filho. Não tenha medo de dar passos de fé no Senhor, porque o que eu vejo em Êxodo capítulo 14 é um povo chegando perante um mar que não podia ser ultrapassado, num lugar cheio de montanhas que não tinham saída, e atrás Faraó com todo o seu exército. E sabe o que a Bíblia vai dizer? Que a nuvem que guardava o povo sai da frente do povo e vai para de trás deles. Que o anjo que estava na frente do povo, guiando o povo, também sai da frente e vai atrás. E aí o povo, ele tem uma opção: ou a gente morre pelas mãos de Faraó, ou a gente caminha. E chegam para Moisés: Moisés, o que a gente vai fazer? Era melhor ter morrido no Egito, lá tinha um monte de túmulo para a gente morrer. E Moisés fala para o povo assim: olha, não tenha medo, ainda hoje vocês serão livres e nunca mais vocês verão os seus senhores do Egito. Só que Moisés, como um homem, vai para Deus: Deus, o que eu faço? Sabe qual é a resposta de Deus? Por que você está clamando, Moisés? Manda o povo marchar. Manda o povo marchar. Essa é a resposta para alguém aqui essa noite. Por que você está com medo? Caminha. Por que você está apreensivo? Caminha. Mas apóstolo, na frente é um mar fechado. É fechado até você levantar sua mão e adorar, porque a Bíblia diz que quando Moisés ergue a sua mão, um vento vem, começa a soprar sobre o mar, e o mar começa a se abrir. A gente quer viver milagre, mas não quer nunca depender de um. Mas essa noite eu vim te lembrar que você não vai só ser liberto das coisas que o diabo falou a seu respeito, mas você também verá Deus abrindo o mar em meio ao deserto. Você também verá
Deus fazendo uma nova história na sua vida. Você também verá Deus transformando a sua casa, transformando a sua história, transformando o seu casamento, transformando a sua vida financeira. Você também verá um Deus que não apenas te livra do Egito, mas um Deus que te leva para um caminhar de promessas nele. Olha para o seu irmão e fala assim: se eu fosse você, irmão, eu pegava essa palavra e no final do culto pagava uma pizza para você. Posso dizer uma coisa para você? Todos nós temos um Egito em que precisamos ser libertos. Todos nós. Eu lembro de um dia eu estava conversando com a Raíssa e eu quero expor isso na minha vida para que você entenda o que a palavra de Deus quer nos ensinar essa noite. E ela estava me elogiando, só que não. E uma das coisas que ela estava falando, falou assim: cara, você, todo dia tem gente em casa, toda vez você quer levar os outros, toda vez você quer ter gente perto. E quando ela falava isso, eu falei assim: cara, ela não me entende, cara. E eu comecei a analisar o que ela estava falando, porque a gente nunca faz isso. A mulher fala, a gente finge que não está ouvindo. Todos os homens são todos iguais. Que Deus nos perdoe em nome de Jesus. Mas a gente concorda, sim, não, beleza, tal, vou. É por isso que a gente não faz tudo errado, porque a gente não entende o que está falando. E aí eu comecei a digitar para ela uma resposta. Eu falei assim: não, eu vou te explicar por que é isso, né? Porque a gente é bom de responder. Enquanto eu escrevia, começou a passar um filme da minha vida. Porque na minha primeira resposta é assim: você não entende, eu sou pastor tem que ser assim. Pastor tem que gostar de gente. Pastor tem que ter gente perto. Essa era a minha primeira resposta. Até eu começar a olhar minha vida. Cara, e de verdade, meus pais vão assistir isso aqui, eles vão discordar de mim totalmente. Mas eu cresci na igreja. E os meus pais, cara, são pessoas extremamente de Deus. Estão agora lá na Bahia pregando. E eu aprendi com eles a amar o Senhor. Acho que o maior presente que eu recebi da vida dos meus pais foi esse. Eu posso dizer que são pessoas honestas, que não se venderam, não negociaram seus princípios. Então eu sempre olhei para eles como uma referência de fé, porque eles me forjaram assim. Amaram demais a igreja do Senhor. Mas isso, sabe o que é interessante? Porque meus pais, eles nunca foram muito de estar com toda a família, sabe? A gente mudou para Anastácio, lá não tinha parente. Aí, tem o meu tio Moisés, que é irmão do meu pai, que também era nossa família lá, mas era só. As irmãs da minha mãe moravam em outro estado, os irmãos do meu pai, que eram muitos, também moravam em outros lugares. Então a gente não tinha esse negócio de família. Almoço em família, sabe assim? Natal em família. A vida deles foi uma vida inteira na igreja. E eu, para mim, como criança, a minha família eram os meus amigos. Então eu passava semanas na casa de um, na casa do outro, almoçava na casa dos outros. A gente tem aqui na igreja pessoas que são dessa época, muitos anos. André, não sei onde ela está por aí. André e o João, deve estar intercedendo por mim. Mas eu lembro de várias, o João está ali. Várias vezes eu almoçar na casa do João. Essa era a minha história. Minha família eram os meus amigos. É muito fácil a gente julgar as pessoas pelo que elas não tiveram. E a Rai não, cara. A Rai, todo mundo que ela conhece é primo dela. Meu senhor está aqui, ele sabe disso. Quando eu encontrei a Raíssa, para mim era uma loucura, porque a gente ia no aniversário da família dela, cheio de parente, irmão, 50, 60 parentes. Eu falava assim: não é possível que está tudo parente.
Nenhum amigo, tudo parente, que é primo do outro, que é primo do outro, que é primo do outro, e todo mundo é primo. E foi um choque de realidade. De um cara que nunca viveu em família. E eu falo de rotina. Então, eu vi Deus transformar um Eberson nessa série. Me livrar de uma prisão da mente. Não que eu não valorize minha família, cara, eu amo minha família. Mas me libertar de um Eberson carente, dependente. Porque na minha cabeça, família era ter meus amigos toda lá. Então eu enfiava todo mundo dentro de casa, toda hora, todo momento. Porque foi isso que eu aprendi. Eu sei que é uma coisa tão simples, parece falar para você, mas se você soubesse como isso libertou um Eberson de 36 anos de idade, com cara de 20, nascido e criado dentro da igreja, com pais pastores e apóstolos. Só para você entender que todos nós temos um Egito. Então hoje eu posso muito bem continuar chamando todo mundo para minha casa, e vou continuar fazendo isso, mas não mais como escravo, como filho. Minha pergunta para você essa noite é: como você vai agir agora? Quem você vai ser? Escravo ou filho? Porque o que difere um do outro é só uma coisa: o poder de escolha. Então eu vou chamar meus amigos para comer em casa, para comer churrasco, para tomar tereré, vou chamar. Mas não porque eu sou escravo disso, porque eu preciso ser o mais engraçado para que eles me amem, porque eu preciso da atenção de alguém para me sentir bem. Não. Eu vou fazer porque eu escolhi ter pessoas perto de mim. E de contrapartida, para a alegria da Raíssa, vou ficar mais tempo com ela, só eu e ela, sozinhos no cinema. Eu e você, roupas íntimas. Vamos ao som de Deus nesse lugar aqui. Aleluia, Jesus. Eu não sei qual é o seu Egito, irmão, mas eu quero profetizar sobre a sua vida. Essa noite Deus liberta você. Seja qual for as suas prisões, seja qual for as suas dores, seja qual forem os seus traumas, eu vim aqui para te falar que o Egito não é o seu lugar, que o Egito não é a sua casa, que o Egito não é a sua morada. Eu vim aqui para te lembrar que um Deus de promessa vai te tirar desse lugar, e se preciso for abrir o mar em meio ao deserto, Ele vai abrir. Se preciso for te refazer, Ele vai te refazer. Eu declaro em nome de Jesus essa noite: você não é mais escravo, você é filho. Aleluia. Por isso eu quero fazer um convite essa noite, só para você que quer sair dessa noite livre. Eu quero te convidar a vir aqui na frente para eu orar por você. Você que entrou nessa igreja hoje, se sente que está escravo, se sente que precisa ser liberto. Essa noite é para você, irmão. Deus vai libertar você desse Egito. Por isso feche os teus olhos. À medida que você sentir no seu coração, vem aqui nesse altar, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. E você pode ter até entrado como escravo nessa igreja, mas você vai sair livre como filho. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos essa noite, Senhor.